gente fala de divulgação do cinema brasileiro, a gente escuta uma das vozes principais dessa divulgação, que é a voz da Simone Zuccoluto, que está aqui com a gente hoje, para falar sobre o cinema brasileiro, para falar sobre pandemia, para falar sobre tudo. Muito obrigada pelo convite, Érica. A gente adorou porque, assim, toda a equipe aqui é fã, já conhece, foi reconhecida pela voz. E quando eu falo de voz do cinema brasileiro e da divulgação, não é só a voz da TV, do Canal Brasil que a gente está vendo também. Tem toda a sua atitude por trás disso, o seu amor pelo cinema brasileiro. E eu queria que você começasse dizendo quando é que isso despertou em você. Quando é que o cinema entrou na sua vida? Bom, Érica, é interessante você falar desse sentido dessa paixão, porque de fato essa paixão não é só uma paixão profissional, é uma paixão também pelo cinema, pelo audiovisual. Eu tenho até uma brincadeira que eu digo que eu assisto filmes para o trabalho e quando eu estou de folga eu pego um cineminha. Então, assim, realmente isso é muito forte e começou, sem eu perceber, eu já sempre comecei a ler o jornal pela parte cultural. Então, de alguma maneira, o cinema já estava ali, a música, a literatura, as artes plásticas. E aí, quando eu fiz jornalismo, na verdade, eu queria trabalhar em rádio e com esporte. Na verdade, nunca trabalhei rápidos 3 meses com esporte e o meu primeiro estágio foi no Telecine. Daí eu comecei a trabalhar com cinema, aí depois eu fui para o Multishow. No Multishow eu trabalhei com cultura de um modo geral, eu trabalhei também na TVE do Rio de Janeiro, na TV Cultura de São Paulo. Então, assim, eu tinha essa paixão, esse interesse pelo caderno cultural, mas eu lembro muito, né, jornal impresso, muita gente nem tem mais esse hábito, a geração dos meus filhos, mas eu ainda tenho, e eu sempre comecei pelos cadernos culturais e acabou que a vida, a minha trajetória profissional foi me levando cada vez mais até que eu cheguei no Canal Brasil. Pois é, o Canal Brasil entrou para você e encaixou assim no seu perfil, né? É verdade, o cinema brasileiro sempre foi um interesse também meu, desde quando eu era espectadora, então trabalhar no Canal Brasil é um motivo de orgulho. A gente tem uma equipe muito impressionante que trabalha junto há muito tempo e que é isso, e que é apaixonada também, não só pelo que a gente faz, mas a gente também se sente parte. Às vezes quando me perguntam, você trabalha com cinema, eu falei, eu quase não digo que eu sou jornalista, mas eu sou jornalista, mas eu me sinto parte integrante também do cinema brasileiro. Deixa eu dar os devidos créditos para Simone, olha, jornalista, diretora, roteirista, apresentadora e repórter. Faltou do Sensorial, que você faz a coluna do cinema aqui no Sensorial também, né? Pois é, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um vídeo inédito, no qual eu dou alguma dica de cinema ou séries, enfim, ou falo de festivais também de cinema. Então, para quem tiver interesse em cinema brasileiro e cinema internacional também, é só ficar ligado toda quinta-feira às 8 horas da noite no Instagram e no YouTube do Sensorial. E também na Crítica do Globo, né? Exatamente. Eu também sou uma das colaboradoras que escreve ali o bonequinho, que todo mundo conhece, também do Jornal o Globo. Existe muita diferença para você, por exemplo, enquanto crítica, enquanto espectadora, enquanto apaixonada pelo cinema? Eu imagino que deve ser muito difícil fazer uma crítica para quem é muito apaixonado, né? Mas eu acho que é mais difícil aproveitar o cinema como entretenimento do que fazer a crítica, porque depois que eu comecei a escrever crítica de cinema, eu me condicionei a isso. Então é muito difícil eu conseguir assistir a um filme sem pensar na estrutura narrativa, sem pensar na fotografia, no figurino, no desempenho dos atores. Então, às vezes eu tento fazer, eu consigo mais quando eu assisto a séries. Porque daí séries eu não faço crítica. Coloco no meu Instagram algumas impressões, alguns comentários, mas eu não escrevo críticas como eu escrevo de cinema para o jornal. Então eu consigo, às vezes, relaxar um pouco e viver aquela experiência do audiovisual, né, como espectadora. Pois é, aí a gente estava stalkeando as suas redes sociais, no caso o Instagram, e tem uma foto sua linda sentada aqui num puff, dizendo só o cinema para manter a gente firme. Imagino que isso tem a ver com pandemia também, né, que as pessoas ficaram mais recolhidas
E o cinema realmente salvou, né? Manteve a gente firme, né? É verdade, eu acho que a gente viveu agora aos poucos, a gente tem uma pandemia, eu espero que esteja arrefecendo, porque a gente já teve outros momentos e vieram ondas e ondas e ondas. Eu lembro de momentos durante a pandemia, entrevistando as pessoas, teve aquele início da pandemia que a gente teve aquela febre de lives, então tinha lives todos os dias e todos os entrevistados, atores, diretores, roteiristas, enfim, todo mundo envolvido no audiovisual. E ao mesmo tempo o que é muito interessante é que a gente vive no Brasil um momento de muito desinteresse com a classe artística, principalmente quando a gente pensa no governo, com os incentivos, né, da cultura de um modo geral, o cinema, a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, paralisada. Então, assim, há um desinteresse e um ataque à classe artística. Então, assim, isso foi muito contraditório, né? Ao mesmo tempo que a gente tem ali o cinema trazendo tudo de bom, trazendo um carinho, assim, pro nosso coração, pra nossa vida, que foi tão difícil durante a pandemia, tem esses ataques. Então foi mais uma vez para mostrar, parece que é isso, né? Eu percebo isso muito no cinema brasileiro. A gente teve um momento da ditadura com a censura, depois teve o fim da Embrafilme, a retomada do cinema brasileiro, e parece que a gente está no cinema brasileiro sempre retomando, mas ao mesmo tempo isso me alimenta, e ouvir essas pessoas falando fazem eu ter a certeza de que a cultura é fundamental, a cultura é importante para a gente criar identidade, para a gente criar uma identidade individual e uma identidade também de brasileiro. Então é fundamental, né? E a liberdade, né? Exatamente. Que é super importante. E aí você segue aqui postando: o cinema continua segurando a nossa onda, todo mundo em casa cuidando da gente, dos outros. E para dar aquele help na hora de escolher a programação, economizar aquelas horas procurando o que assistir, tô por aqui. E você dá várias dicas de séries, de filmes brasileiros, de filmes internacionais. Porque eu vou te falar que isso acontece comigo. Imagina com quem não tem esse envolvimento com esse setor, né, com o cinema, com as séries. É muito, porque hoje em dia a gente tem uma oferta gigante de streamings e muitos diferentes, assim, muito diferentes entre si. Então, às vezes eu perco mais tempo, mais tempo não, mas muito tempo procurando o que assistir. Eu, por exemplo, eu tenho um filho de 14 anos e fico... aí ele fala: mãe, me dá umas dicas aí. Aí eu falo: ai meu Deus, quantas? Perguntar, me dá dica, eu fico perdida, mas realmente tem algumas dicas que eu dou, coisas que eu assisto, coisas que eu tenho que assistir, coisas que eu assisto por opção. Então, assim, tem sempre também no meu Instagram dica de cinema e dica de streaming, mais pro final de semana, né, que as pessoas têm mais tempo, dá para maratonar. Eu sou obsessiva com maratona. Como eu estava te falando, Érica, eu comecei a assistir as séries há pouco tempo, também na pandemia, e eu sou aquela pessoa que, quando eu começo, eu sabe, tipo, que vou lendo quantas páginas falta para terminar o livro. Eu sou isso, binge watch, que a gente chama em inglês, né, que é o maratonar mesmo. Isso é muito bom. E aqui você fala que segue gravando em casa, descalça, com a obra do vizinho, com os passarinhos na jabuticabeira, e é essa a realidade. Você acha que o streaming fica? O streaming, ele já era uma tendência, a gente já tinha um apontamento para essa forma de consumo, a gente tinha festivais discutindo sobre isso. O Festival de Cannes até hoje não aceita filmes de streaming na competição, porque a França é um mercado de cinema muito protegido. O próprio Oscar demorou a aceitar filmes de streaming. Era uma tendência que foi acelerada com a questão da pandemia, e de fato a gente tem inúmeros streamings aqui no Brasil, e é uma tendência que foi acelerada e que vai ficar para sempre, isso não há dúvida. Muitos eventos, né, os festivais de cinema, por exemplo, no ano passado e ainda esse ano, aconteceram muito de forma online, estão acontecendo. A gente acabou de viver o Festival de Gramado, que ele foi todo exibido na tela do Canal Brasil, e isso é uma tendência também que vai ficar. Vão ser eventos híbridos, e eu acho que isso acontece também quando a gente pensa em sala de cinema. Eu acho que vai ser uma experiência que vai ser híbrida, de você assistir no sofá da sua casa ou de você ir para o cinema, que eu acho que é muito importante você viver. Quando você assiste a um filme no cinema, você vive uma experiência coletiva, e o ser humano, ele precisa do encontro.
para se fortalecer, enfim, para trocar, para melhorar, para evoluir. Então... Ou seja, o streaming não vai ocupar todo o espaço do cinema, mas uma boa parte de uma outra forma. Eu acho que sim, e a gente sempre fica, né? Ué, mas o cinema vai acabar por conta do streaming, o rádio ia acabar por conta da televisão. E de fato não, eu acho que é uma rearrumação da casa, mas o cinema não vai acabar. Você tem dicas de filme sempre? Ficaria aqui uma dica pra gente? Eu posso falar de um filme que eu vi há pouco tempo, que é um documentário chamado Três Estranhos Idênticos, que é a história, ele está disponível na Netflix, e é a história de dois gêmeos que se descobriram depois de 19 anos. E aí, enfim, a história ganhou as páginas dos jornais, e de repente eles descobriram que tinham mais um. Eram trigêmeos. E daí eles foram separados e foram adotados por famílias diferentes. E aí, no meio do caminho, vou dar um pouquinho de spoiler, gente, porque spoiler para mim não é um problema. Então, eu também, para melhorar aqui minha narrativa, eu tenho que dar spoiler. No meio do caminho, eles descobrem que eles fazem parte de um experimento que fizeram com crianças judias, e que foram para ver se o meio determina a pessoa, se a condição financeira determina a pessoa. E aí no meio, eu não vou parar com spoiler por aqui, e aí só acontecem coisas, e eles contam suas próprias histórias, esses personagens, esses gêmeos, de uma forma muito interessante, porque eu falo de documentário, muita gente torce o nariz para documentário, acha que vai ser... E esse documentário é uma pérola, é uma loucura. É quando eu digo, muitas vezes a realidade supera a ficção. Acho nem o roteirista mais criativo, porque aí ele ia escrever aquela história e eu falar, isso aí é muito inverossímil, isso aí não pode acontecer, a gente sempre cobra, né? Que filme você faria hoje? Que roteiro você faria contando uma história que te passa pela cabeça sobre agora 2021? Com certeza seria uma distopia. Né? Porque a gente tem falado muito isso, porque a gente vive uma distopia, mas ao mesmo tempo eu gostaria de fazer, eu não tenho nenhuma história assim em mente, mas ao mesmo tempo que eu falaria de uma distopia, falaria de várias coisas tristes que estão acontecendo no Brasil, mas eu acho que com certeza ele ia ter muita esperança, ele ia ter muito amor, ele ia ter muito as pessoas olharem para as outras, as pessoas perceberem a importância, porque eu acho que na pandemia a gente viveu muito isso, de como o coletivo é importante. E eu acho que a cultura e o cinema, eu acho que são motores para a gente conseguir isso. Salvam a gente. Simone, muito obrigada. Adorei conversar com você. Obrigada a você, Érica. Foi um prazer. Desejo sucesso e que você continue inspirando a gente também e principalmente dando as dicas, porque são maravilhosas. E preparados para a dica surreal dessa semana? Eu basicamente maratonei os 10. Beijo e até a semana que vem. Megaminas.com